Perfeito. Bom, eu só peço para que vocês confirmem se vocês estão vendo a nossa tela, tá, gente? Estou compartilhando aqui, ó. Conseguem ver? Ah, bom, já responderam que sim. Então, perfeito. Foi, né? Tá bem. Então, para quem não se lembra, né, a Bia e eu, nós fizemos uma aula há um tempo atrás com vocês sobre urbanização, né? E a gente vai dar uma continuidade nisso, só que falando mais da indústria hoje, tá? A participação de vocês é fundamental, gente. A nossa aula é uma aula dialogada, né, Bia? Sim. A gente vai conversando com vocês e vocês, então, abram áudio, escrevam, que a gente vai tocando isso juntos, ok? Vamos lá. Bia, por favor. Não sei se vocês se lembram, na aula 6, que a gente deu sobre urbanização e movimentos migratórios, pode passar, que já faz um tempão, né? Nós enfatizamos uma coisa que é muito importante para essa aula também. Nós enfatizamos que a industrialização e a urbanização são processos que não se separam, eles não se dissociam, eles andam juntos, né? Eles estão profundamente interligados. Isso nós reforçamos mais uma vez porque é muito importante para você entender. A indústria e o urbano, eles estão andando sempre juntos. Exatamente. Né? E aí, só para retomar, né, tudo isso está relacionado com uma questão, né, que a gente conversou até na última vez, que é a importância da construção de ferrovias, de portos, de infraestrutura espacial, porque toda essa produção, né, e isso tudo está dentro do capitalismo, ela depende de, que a gente chama em geografia de fixos, de elementos que são palpáveis e que estão localizados em algum lugar na superfície da Terra, que vão colocar tudo isso em funcionamento. Então, quando você anda de carro ou de ônibus numa rodovia, você precisa da rodovia para esse ônibus rodar. Você precisa da ferrovia para que os vagões transportem pessoas, transportem minérios de ouro, por exemplo. Tudo bem? Então, a gente precisa de elementos físicos para que a economia aconteça. E para criar esses elementos físicos, você precisa de dinheiro. Dinheiro. E onde tem indústria, tem dinheiro. Exatamente. E aí, né, Bia, bom ponto esse que você coloca, e aí vamos jogar para eles responderem. Para que tudo isso aconteça, então eu preciso então de ferrovias, eu preciso de dinheiro, eu preciso de investimento, eu preciso de ônibus, vagões, de carros. Mas quem que faz tudo isso funcionar? São o quê? Isso funciona sozinho ou precisa de uma outra coisa? Você precisa de alguém para girar a engrenagem. As pessoas, mas isso. As pessoas. Isso. As pessoas, mas é mão de obra. Mão de obra que são os... Quem é a mão de obra? Quem é a mão de obra? Ou as, né? Ou as também. Isso, Manu, trabalhadores. Trabalhadores. Essa é a palavra-chave, né, Bia? Trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a palavra-chave. E aí a gente vai colocar uma imagem aqui agora, né, Bia? Que a gente vai perguntar para vocês. A gente queria que vocês descrevessem essa imagem e dissessem o que vocês percebem nessa imagem, o que está acontecendo aqui, tá? Digam aí, por favor. Vocês conseguem enxergar? É a uberização? Opa! Sim, já. Nossa! Já foi direto, gostei. Caramba, quem foi que falou isso? A Rafaela. Eu. Caramba, excelente. Rafaela, excelente. Ela já foi na uberização, né, Bia? Não, já foi direto. E o que é uberização, Rafaela? Como que você explicaria isso? O que significa isso? É tipo um nome que foi dado para as condições de trabalhos precárias sobre os entregadores, tanto motoristas de Uber quanto entregadores de Rappi, enfim, entregadores de aplicativo, né? Eles não têm direitos trabalhistas dentro do serviço deles. É porque eu fiz uma redação com a gente. Aí por isso que eu sei. Gênia! Não, mas que bom que vocês já estão familiarizados com esse tema. Muito, muito legal. Fantástico. Nossa, eu só não pulei aqui de alegria porque não pode. A gente tem que manter a... A Raquel fez um comentário, fez uma pergunta aqui, disputa. Raquel, eu acho que eu entendi o que você pensou, mas eu acho que a palavra não é disputa, talvez desigualdade, tá? Porque rapidinho, Igor, porque nessa imagem você consegue ver
2 entregadores de bicicleta com as mochilinhas do aplicativo. E em um momento, não sei se vocês reconheceram, mas essa avenida é a Avenida Paulista, né? Que aos domingos, pelo menos antes da pandemia, agora eu não sei como é que está funcionando, aos domingos ela fecha, ela fica aberta para que as pessoas possam passear e usar como um parque, né? Você pode ver aqui à esquerda, tem um casalzinho de mão dada, tem uma criança aqui, é um local de lazer aos domingos. E você tem essa desigualdade porque enquanto uns se divertem, outros trabalham, né? Por que no domingo eles estão trabalhando? Eu acho que isso é um ponto interessante de Exato. vocês pensarem. E aí vamos valorizar a Rafaela, que a Rafaela trouxe uma coisa legal. A Rafaela falou de precarização, né, Rafaela? Não foi isso? Vamos aproveitar que ela fez a redação. Tipo não tem direitos trabalhistas, que nem a Bia, né? Ela falou que tem pessoas passeando enquanto eles estão, tipo, trabalhando no domingo de bicicleta. Então, Show. E aí, me diga uma coisa, assim, que elementos a gente consegue ver que esse trabalho é precário, além do fato de eles estarem trabalhando de fim de semana? Que elementos você poderia destacar? Os colegas também poderiam destacar? Além do fato de trabalhar de fim de semana, né? Vulnerabilidade? Sim, porque é um trabalho que não tem garantias, né? Não tem as garantias que um trabalhador CLT tem, fundo de garantia, previdência social, enfim, sim. Perfeito. E também, né, Bia, o risco que eles correm de bicicleta numa cidade que foi feita para ter carros, né? Também, e se eles se machucarem, eles não vão ter direito a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, nada, assim. Ó, a Manu pergunta aqui, o meio de transporte? Eu entendi. Sim, porque é um trabalho bem exaustivo, né? A bicicleta, né? É bem exaustivo. Sim. E é vulnerável, e também vulnerabilidade. Vamos pegar, assim, vulnerabilidade e o meio de transporte. Bicicleta numa cidade que é congestionada de carros e ônibus e, enfim, caminhões, né, nas marginais. Imagina, né, gente? Imagina o perigo. O risco, né, que essas pessoas estão correndo, igual a Bia falou. Né, se ele se acidentar, e se ele falecer? Muitos motoristas de aplicativo, há 2 semanas atrás, eu estava passando pela Paulista e me disseram que teve um entregador que perdeu um braço na Avenida Paulista, 2 semanas atrás. Perdeu um braço. Instantaneamente, na hora. Bom, não vamos perder isso de vista, então. Vai, Bia. Manda ver. Essa charge, ela sintetiza tudo que a gente falou, né? Você podem ver aqui tem o desenho de um entregador de aplicativo e diz aqui o seguinte, ele não vai se aposentar, ele não tem plano de saúde, ele não folga aos finais de semana. Só que aí a gente tem um ponto. Nessa história eu já vou na sua pergunta, Vitória, um segundinho. Nessa história toda, por que se vende muito essa ideia do entregador de aplicativo? Fala-se que ele é empregador, ele é o próprio empregador, né? Ele é empregado dele mesmo, né? Ele não é empregado de ninguém, ele pode fazer o horário que quiser. Só que isso é mentira, né? Ele não é um empreendedor. Ele é só um trabalhador precarizado, né? Muita gente vende essa ideia de que ele é empregador, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado da empresa de entrega e ele aluga a bicicleta para trabalhar. Ele não é um empreendedor. Ele é um trabalhador precarizado. Ó, a Vitória colocou insalubridade nesse contexto. Não sei se o termo é insalubridade, mas é perfeito, assim, imagina trabalhar num sol do meio-dia na Paulista, onde você tem concreto, sabe? De fato, são condições muito, muito ruins de trabalho, você tem razão. Bia, como você é do direito, né? A Bia é do direito, gente, então ela vai entender bem assim, alguns termos. Insalubridade, por exemplo, vamos supor, esse entregador que fica exposto ao sol o tempo todo, que tem que percorrer longas distâncias de quilômetros por dia, isso não configuraria insalubridade? Só uma dúvida. Eu não sei, eu nunca trabalhei com trabalhista, mas quando você fala de ambiente insalubre, por exemplo, um local, uma fábrica muito quente, por exemplo, e quando você trabalha num ambiente insalubre, você ganha um adicional de insalubridade. Esse entregador, não, ele não vai ganhar nada. Se ele trabalhar no sol escaldante ou não muda nada. Em termos de segurança do trabalho, tirar a insalubridade e colocar a segurança do trabalho. Em termos de segurança do trabalho, é muito pequena a segurança do trabalho dele. Isso, então.
Sim. E O trabalho ele não dele tem... é muito pouco seguro. Se acontecer alguma coisa com ele, ele não tem garantia nenhuma. Exato. E ele não tem nenhum respaldo, né? Não, porque normalmente o respaldo de auxílio-doença tal é tudo vinculado à Previdência Social. Como ele Exato. não paga o INSS, né? Como ele não é Exato. carteira assinada, mas sobre essa questão de segurança do trabalho também, eu não entendo de trabalhista, eu nunca trabalhei com isso, mas... Não, porque eu tô tentando pegar, né, quem falou da insalubridade, quem foi? Foi uma estudante, Foi né? a Vitória. Foi a Vitória. Vitória. O que a Vitória falou, relacionando com o que a Rafaela trouxe também no comentário inicial, né, da precarização e do fato dele estar correndo riscos, correndo grandes riscos, Sim. né, e o tempo todo. E não tem ninguém ali para poder dar um equipamento decente para ele, né? Ó, a Raquel colocou assim, por isso não acertei, não sabia desse lado sobre os entregadores. Qualquer pergunta pode mandar. Mandam ver. Não fiquem com dúvidas. Aqui, ó, o Manu colocou, até porque ele ter dinheiro, ele vende praticamente todo o seu tempo. Sim, por isso que ele trabalha nos finais de semana. É um trabalho muito mal remunerado, né? E de um esforço muito grande, né? Uhum. De um esforço muito grande. Aqui a Maria Eduarda colocou, mas a maioria, principalmente os Uber, se acham empreendedores, ou seja, zero consciência de classe. Sim. E ela já adiantou aqui, né? Olha que doido. Ela Sim, já sim. adiantou essa parte. Né? A outra charge era sobre os trabalhadores. Volta uma. Sobre os entregadores que se viram obrigados a trabalhar no contexto da pandemia, né? Que se eles não trabalharem, eles não comem, né? Então eles se veem obrigados a se arriscar num ambiente perigoso, né? Com risco de contágio, de contagiar não só eles, mas todo o seu entorno, né? A família e tal, e tendo que se arriscar para poder garantir a subsistência, né? Isso, e os riscos, né? E mais uma vez, a dimensão do risco. Ele tem o risco de acidente, ele tem o risco de perder um braço, de falecer, e também agora de ser contaminado pela Covid, né? COVID. Naquele momento, né, de 2020. Né? Professor, desculpa te cortar, mas muito desses ciclistas não tem todo o equipamento que o ciclista deve ter, né? Às vezes trabalha sem Exato. capacete, sem Perfeito. os equipamentos corretos. Perfeito. Quem falou isso? A Marina. Marina, excelente. Muito excelente. bom. No contexto de trabalho formal, por exemplo, se você trabalha com atividades perigosas, você é obrigado a usar os equipamentos de proteção, né? Isso. No caso deles, normalmente a empresa tem o dever de dar, né, esses equipamentos. Exato. No e caso aí dele, não. Muitas vezes não tem nem a bicicleta. Exato, tem que alugar a bicicleta, né? Sim, no caso deles, tipo, às vezes ele não tem nem dinheiro para estar comprando esses equipamentos, porque querendo ou não, esses equipamentos não são baratos, não. Não são. Perfeito. Um capacete é de 80 a 100 reais. Caramba, tudo isso? Eu não sabia que era tudo isso. Eu fui pesquisar, né, porque eu andava de bicicleta, já fui por Rodoanel afora. Então, tipo assim, meus tios ia tudo sem equipamento. Aí nós foi ver o valor de um capacete, tava R$ 85. Nossa, que caro. Nossa. Tá, se você considerar aí, vamos lá, o salário mínimo, vamos colocar de 80 a 100, vamos colocar 100. O salário mínimo R$1.000, exemplo, né? É 10% do salário mínimo um capacete. Pô. E é uma coisa necessária, né? Porque capacete é fundamental. A Raquel tá falando que capacete bom é 300 a 500 reais. Meu Deus. Nossa. Piorou, 50% do salário mínimo. Deus, quase o preço da bicicleta no capacete. Ridículo, né? Isso é um ciclo, né? Assim, gente, pensando... aqui a gente tem assim mais rápido, né, empreendedor, essa charge aqui que a Bia separou, eles têm pressa para entregar logo, né, porque se eles entregarem rápido, eles pegam mais pedidos, se eles pegam mais pedidos, eles ganham um pouquinho mais ali. Mas eles se arriscam mais. Mas se arriscam mais, né, não tem essa garantia. E aí o que comentaram sobre empreendedorismo, acho que só para não perder isso de vista, essa charge que a Bia separou, né, vai Bia. Eles perguntam assim, você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? Eu não durmo. Essa ideia do empreendedorismo, né? Do não ver como um precarizado, mas ver como um empreendedor. E no fundo ele não é empreendedor, né? Porque se ele tirar o final de semana, ele deixa de ganhar o final de semana, entendeu? Então, é um trabalhador precarizado, não é ele não é dono de nada, sabe? A Rafaela levantou a mão, pode falar. Vai, Rafa. Puxando o gancho do que vocês estão falando, tem um movimento que se chama Movimento Antifascista, né?
Motoboys Antifascista. E ele fala também de uma ação que acontece dentro dos aplicativos que se chama bloqueio branco, que é mais ou menos assim, você tem lá as entregas, aí aconteceu alguma coisa. Eu vou dar exemplo do documentário que eu assisti. O cara, ele tava lá fazendo uma entrega, ele tava lá na Vila Olímpia, né, pra quem é de São Paulo sabe mais ou menos onde é, e aí o pneu dele furou, só que já era muito tarde e ele não ia ter como ele entregar, e ele pediu para uma pessoa, para outro entregador ir lá entregar o pedido dele. Aí, beleza, a Uber falou que ok, a Uber falou que não tinha entregador por perto, então tinha que cancelar. Ele cancelou. No outro dia, ele foi bloqueado. Ele, não é que ele foi bloqueado, porque se ele for bloqueado, ele pode ir lá reclamar, denunciar o que for. Teve esse bloqueio branco, que eles param de te mandar pedidos. Então você não consegue trabalhar, porque eles não mandam os pedidos para você, que se chama bloqueio branco. É muito triste. Se você for ver o documentário, é muita coisa assim que acontece nesse meio. Caramba. Eu não sabia desse aplicativo. Quem perguntou do projeto de lei? Peraí, que foi muita coisa no chat, me perdi. Tá. Biossegurança, patinete. Aqui, ó, a Vitória pergunta se existe algum projeto de lei. Dá uma olhada nesse link aqui que eu mandei. Show. Eu não sei em que pé que tá esse projeto, tá? Não sei a quantas anda, mas dá uma olhada no site da Câmara. Perfeito. Ou qualquer dúvida que você tiver sobre projeto de lei, tudo, pode me mandar, viu, Vitória? A gente conversa disso depois. Qualquer um de vocês que tiver dúvida, pode me mandar. Perfeito. E assim, só uma pergunta para a gente poder continuar. Gente, mas assim, vamos tentar pensar um pouco. Acho que vocês já tiveram acesso à Revolução Industrial, essa discussão sobre trabalho. Mas, gente, o trabalho hoje não é melhor? As pessoas não trabalham melhor hoje? O capitalismo não resolveu aí o trabalho de todo mundo? O trabalho hoje não é muito mais seguro? As pessoas são remuneradas? As condições de trabalho não melhoraram? Ó, a Raquel colocou não, a Rafaela não, só os ricos, exato. Vamos ver isso um pouco ao longo da história, né? Ó, a Raquel colocou, melhoraram parcialmente. Parcialmente por quê? Exato, Explica. Parcialmente por quê? Explica antes pra da gente entrar. Boa. Ó, o Alisson colocou, melhoraram, mas ainda são péssimas. Sim, elas melhoraram, mas assim, bom ainda não tá, né? É aquele meme, né? Tava bom, né? Tava ruim, mas parece que piorou, né? Aqui, ó, a Raquel colocou. Se você for comparar com o começo da Revolução Industrial, sim. Sim, mas para alguns trabalhadores, né? Porque tem gente que tá em... A gente vai conversar disso ao longo da aula. Tem gente que tá em condições ainda piores. Vamos ver, né? Mesmo hoje. A gente vai ver. Vamos ver isso. Então, para a gente conversar legal sobre isso aí, eu quero que vocês olhem para essas imagens, tá? Eu quero que vocês digam o que vocês sentem quando vocês olham essas imagens. Eu vou deixar cada uma por 7 segundos, tá? Vamos lá. Mais uma vez. Já podem ir escrevendo, tá? O que vocês sentem quando vocês veem essas imagens. Podem falar também, se preferirem. Sim. Professor, essa última imagem que você passou dos 3 garotos, acho que é fumando, parece, querendo ou não, o mundo assim, de hoje em dia, né? Às vezes você vê pessoas de 12, 13 anos com cigarro na boca, essas coisas. E também as outras a primeira parece muito trabalho infantil, né? Como é que você conseguiu reconhecer o trabalho infantil nessa primeira? Não sei se é pelo jeito que eles estão sujos e pela cara triste deles. Não sei se é por isso, acho que sim, talvez. Você acha que eles estão sujos do quê, assim, olhando pra cara deles? O que é isso aí, será, hein? Fumaça? Fumaça. E a fumaça... E essa fumaça vem da onde? Eu acho que é das minas de carvão.
Perfeito. Ó, o Você Caio já falou tinha primeiro que eu, falado. mas eu não sei se eu ia falar isso. Eu não sei. Tava pensando. Perfeito. Ó, Caio. O Caio já acertou também, carvão das chaminés. Perfeito, Caio. Tem mais coisa aqui Professor, no agora chat. essa segunda que eu não sei decifrar o que é. Poderia Tá. explicar? Claro. Eu Se acho alguém que souber. de tecidos, né? Isso. Boa. Trabalho da. Exatamente. Não sei se é teciaria. Eu acho que é o nome, não sei. Tecelagem. Tecelagem, isso. Aqui são máquinas de tear, né? É isso, né, Bia? Eu acho que Isso. era dividido, né? Para as mulheres eram isso e para os homens era um carvão. Perfeito. Ó, a Raquel colocou aqui, trabalho infantil ainda existe hoje, eu fico muito triste de verdade. Lá na Amazônia, por exemplo, parece estar tudo escondido, porque são muitas pessoas que ainda falam. Sim, o trabalho infantil, ele existe até hoje. É hoje. Isso não... Ó, a Maria Eduarda pontuou aqui, perdendo a infância. Sim, essa foto deles fumando, o principal ponto é esse. Aqui o carvão das chaminés. A Rafaela colocou, eu achei que parece campos de concentração. Te falar que quando o Igor me mostrou essa foto, num primeiro momento eu também achei que fosse. Não foi só você. Quando eu olhei, eu tive que parar para pensar, porque eu também achei que fosse. Aqui o Alisson, indústria têxtil, tecelagem, revolução industrial. Muito bom, Vitor. Ô, Bia, vamos pegar essa pista de campo de concentração? Eu vou fazer uma analogia só para a gente poder enfatizar um pouco isso. Eu não acho coincidência o fato de você, Bia, qual foi a aluna que achou que era campo de concentração? A Rafaela. Rafaela. E a Rafaela que achou que era campo de concentração. Por que vocês tiveram essa impressão, né? Não é coincidência vocês terem essa impressão? Sim, o fato deles estarem todos vestidos iguais, né? Todos aparentando tristeza, abatimento, cansaço, precariedade. Sim, uma condição bem sofrida mesmo. Exato. Uma condição de que você está forçado a uma situação, né? Sim, parece trabalho forçado, exato, Rafaela, todos sujos, tristes. Isso é importante. Isso é importante. Tá? Vocês acham que tem alguma relação em comum entre isso aqui, que a gente está vendo, e os entregadores de aplicativo? Dá para fazer alguma relação? Claro, são coisas diferentes, são tempos diferentes, né? Mas dá para fazer alguma relação? Ó, a Rafaela e a Raquel já falaram que sim. Ó, o Vitor Hugo colocou um comentário interessante. Me veio à cabeça o filme Oliver Twist. Sim, o Oliver Twist é de um período industrial. Muito, muito bom. Perfeito. O Oliver Twist é desse período. Exato. Rafaela, precariedade do trabalho, isso. Perfeito, perfeito. Esse é o ponto, tá? E agora vamos seguindo para uma outra faceta. Então, beleza, né? Então, essas crianças, elas estão trabalhando, então, nas minas, nas indústrias e estão cheirando, né, inalando essas fumaças aí pela queima do carvão. E esse mapa, gente, é um mapa que ele é de 1750 até 1820 da Inglaterra, tá? E aqui na legenda nós temos em roxo jazidas de carvão. Aqui a gente tem um rolo de tecido, indústria têxtil, e aqui a gente tem uma fábrica, tá? Que seria a indústria de aço. Bom, onde que está distribuído aí na Inglaterra, gente? As jazidas de carvão. Em que área, assim, mais ou menos? Mais ao norte, mais a sul, mais ao centro? O que vocês diriam? Como é que está a distribuição aí das jazidas? Só o que está em roxo, tá? E aí? Na verdade, eu acho que tá bem espalhado. Tá espalhado. Ó, a Rafaela colocou ao norte. Sim, ao norte de fato tem uma jazida, mas a maior concentração não está nesse ponto mais ao norte. Isso. Aqui, a Rafaela interior? Sim, longe de Londres. Longe de Londres. Longe de Londres. O Caio colocou mais na área central, perfeito. A Vitória mais no interior, sim, mais uma vez longe de Londres. Perfeito. Vamos fazer assim, vamos considerar central norte. O que vocês acham? Vocês acham que dá para generalizar assim? O que você acha, Bia? Acho que sim. Sim, né? Legal. Noroeste, agora, né? Isso, noroeste, né? Isso. Ok? Agora, e as indústrias têxtil? E as fábricas de tecido, gente?
No centro também. Também, Assim, né, assim... No centro tá a indústria têxtil, mas a indústria do aço tá mais longe. Tá. Sim, mas vamos falar mais da indústria têxtil. Por enquanto a relação têxtil. Por enquanto, tá a no têxtil. centro Gente, mesmo. No centro. Será que é centro? Vamos falar igual a Bia falou, né, que é o correto? Noroeste. Tá ok para vocês noroeste? Vocês conseguem pegar bem? Ó, norte, sul. Que a gente fala, né, em cima, embaixo, direita e esquerda, né? Não. Tá? Norte, sul, leste e oeste. Se eu tenho a junção de oeste com norte, eu faço uma seta para cá, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu tenho noroeste, tá bom? Tudo bem? Mas por acho que uma deu sugestão, eu mando para eles a rosa dos ventos com os pontos cardeais e colaterais no grupo, para eles conseguirem enxergar melhor. Não sei se vocês se lembram da aula de cartografia, né? Mas, enfim, é isso. Muito bem. Bom, perfeito. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, o próximo mapa, esse aqui. Esse mapa é o mapa das cidades mais aglomeradas, das maiores cidades aí da Inglaterra. E as cidades mais escuras são as cidades que têm mais pessoas, ok? Mais densas, tem mais pessoas por área, ok? Ou seja, o que está em preto são cidades que eu tenho mais de 20 pessoas por hectare, tá bom? Ou seja, os lugares mais populosos. Pergunta: que relação a gente pode fazer entre esse mapa, observem bem, com esse mapa? Qual a relação entre o mapa de população e com o mapa de indústria? Que a maior parte da população está sofrendo com isso? Vamos pensar no mapa da quantidade de pessoas e da quantidade de indústrias, tá? Tem alguma relação? O que vocês acham? Ó, o Caio colocou maior concentração da população nas áreas industriais na capital. Sim. Perfeito. Perfeito. Vamos, por enquanto, excluir um pouco Londres da análise, porque Londres é uma cidade super antiga da Inglaterra e é o centro administrativo, tá? Ó, vamos concentrar nessa área aqui. Diga. Muito interessante a pergunta da Rafaela, ó. Continuam aglomerados no mesmo local? Sim. Até hoje estão entre as cidades mais populosas da Inglaterra, estão nesse corredor, né? Entre Birmingham, Liverpool, Manchester e, evidentemente, Londres, né? Que é a capital, que hoje é um centro de serviço, centro financeiro, não concentra mais indústria. Isso é muito importante da gente falar. Isso. E lá no começo da aula, a gente estava falando, até a Bia comentou, que urbanização, surgimento de cidades, né, modernas, está associado à indústria. Elas andam de mãos dadas, é como se fosse um casal. Tá? Se eu tenho urbanização, eu vou ter indústria. Tá junto. Tá? Recentemente, tá? Do século XVIII até o século XX, XXI. Tá bom? Então, aqui eu tenho as maiores cidades justamente na região mais industrial. Perfeito. Alguém fez essa identificação. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo isso? A gente está fazendo comparação de mapas aqui. Tá? Isso aqui é um exercício que é muito importante em geografia. Comparar informações em mapas. Tá? Tudo bem? Se não tiver tudo bem, podem falar que não está tudo bem. A gente volta. Senti que eles ficaram meio quietinhos agora, Bia. Sim. Com a análise do mapa. A participação de vocês é importante. Vamos. Não sei se ficou um pouco confuso. O Alisson já falou que tá tudo bem. Bom, se tá tudo bem, a gente segue, então. Eu vou seguir o Alisson, então. Tá? Segue o Alisson.
Agora a gente vai fazer uma outra comparação, ó, já assim, um pouco para fazer uma relação importante. A gente tem um mapa aqui da Premier League, aí quem gosta de futebol, de 2019 2020, e aqui são os principais clubes da Inglaterra, né, Bia? Como vocês podem ver, estamos devidamente uniformizados. Exatamente. A Bia tá com a camisa de um timeco aí, né? Ah, muito boa piada, Igor. E eu tô com a camisa do maior time da Inglaterra, tá? Bom, brincadeiras à parte, gente. Quem aí gosta de futebol, que acompanha futebol, observe esse mapa aqui, gente. Onde estão localizados os clubes aí da Premier League? Em que cidade aí, ó? Vamos comparar. Falem para mim as cidades. Onde está a maior concentração de times, né? Uhum. Em Londres? Sim, Londres, em Londres. Mas tem um outro centro. lugar também, é um centro, tem razão. Beleza, Londres é um centro. O Matheus Boa. já matou direto. Liverpool, Londres e Manchester. Muito bom. Ótimo. Tem mais um também, né, Bia? Oi? Tem mais uma também, né? Uma região aí. Tem mais uma região. Tem mais uma. Ó, aí a Rafaela colocou nos lugares mais populosos, tipo as metrópoles. Sim, são lugares mais populosos, você tem razão. Mas agora uma pergunta: por que esses times nesses lugares onde você tem uma maior concentração, por que eles estão aí? Não é só por conta da população, é por outra questão também. Porque são capitais? Não. São cidades grandes. Cidades grandes, é. Capital é só grandes. Londres. Capital é Londres. Okay. E aí? Vocês conseguem ver alguma correlação entre a concentração dos times de futebol, a concentração de pessoas e esse mapa que o Igor está mostrando agora? Riqueza mais trabalhadores? Tá chegando perto. Chegou muito perto. Hein? Chegou muito perto. Isso. Sim. Não deixa de ser, né, Bia? Geração de capital. Concentração de capital. Sim. Isso. Que tem a ver com... locais são mais... gente, mais trabalhadores para ajudar nessa questão do campo, que tem mais comércio para chamar o público, não sei, alguma coisa assim. É o que eu tô querendo dizer, assim, lugares que tem mais capital girando, assim, sabe? Onde tem mais pessoas trabalhando e mais capital fluxo girando. De capital. E também, como tem jogos assim, mais foco de pessoas que venham assistir, e aí compram e giram, essas coisas. Eu entendi. É a Rafaela, né? Foi a Rafaela que falou? Isso. A Rafaela está fazendo uma relação, né, Bia? Do processo de industrialização aqui, pelo que eu entendi. Esse processo de industrialização, ele gerou uma concentração de capital, que alguém comentou aí também. E aí isso fez com que as cidades crescessem, e hoje elas têm bastante comércio, bastante concentração de pessoas para consumir. Isso gerou mais dinheiro, e esses clubes estão aí. Sim. É isso? Exatamente isso que eu quis dizer. Exatamente isso. Quis fazer essa relação mesmo. Que é o que a gente queria também. Ó, e o Caio fez um apontamento interessante, que a relação de entretenimento para a população, sim. Também. Sim, onde você tem bastante gente, você tem dinheiro, né? Porque se você não tem dinheiro, você não consegue fazer entretenimento, indústria de entretenimento, mas você tem razão, sim. Impostos menores? Não. Não. Vamos seguir? É uma relação de processo mesmo. Lá naquele mapa que o Igor mostrou, lá atrás, onde se concentravam as indústrias têxteis e as jazidas de carvão, é onde até hoje se concentram as cidades e os times de futebol. Mas voltando nesse mapa, é muito interessante a gente pensar do porquê que a indústria têxtil se localiza perto das jazidas de carvão. Isso é uma boa pergunta também. Isso é uma boa pergunta. Por quê? E aí? Para que serviu o carvão? Porque é de lá que extraem os recursos? Isso. Muito bom, Matheus. Que tipo de recurso? O carvão é usado em quê? Para usar nas máquinas. Boa. Isso. Boa, energia. Né? Exatamente, para usar nas máquinas. Porque nesse período da primeira Revolução Industrial foi criada a máquina a vapor.
E a máquina a vapor tinha como principal, como matriz energética, o carvão. Carvão. Exato. Então, você precisava extrair o carvão para conseguir fazer funcionar a máquina a vapor. E depois da máquina a vapor, surgiram os teares mecânicos, né? Vocês já tiveram em história essa questão da primeira revolução industrial, né? Que teve a lei dos cercamentos, e eles usavam para fazer tecido, né? Então, a matriz energética principal dessa revolução foi o carvão, para o funcionamento da máquina a vapor, por exemplo. Ó, Isso. o Matheus perguntou, economizava com o transporte por estar mais perto das minas? Show, isso aí. Isso. Perfeito. Isso aí. E aí, tudo isso tem que ser visto de forma conectada. Essa pergunta da Bia foi excelente, porque vocês vão ver isso em conexão. Então, carvão gera energia para as máquinas funcionarem. As máquinas funcionam, produzem roupas, produzem tecidos, produzem aço. E tudo isso é uma coisa que não está aqui no mapa, mas poderia estar. Manchester e Liverpool, vamos concentrar nessas duas cidades aqui. Havia uma ferrovia que conectava Manchester, Liverpool e até aqui essa região aqui de Birmingham. E essa ferrovia, Manchester, Liverpool principalmente, ela pegava tudo que era produzido aqui, ó, das indústrias, e tudo que era produzido aqui das indústrias de tecidos, e mandava para o porto de Liverpool. Liverpool é uma cidade portuária, tá? E esse porto exportava tudo que era produzido aqui para o mundo inteiro. E aí a Inglaterra ganhava muito dinheiro, e as cidades também, né? E aí produziu isso. E aí a pergunta aqui, para a gente avançar, quais são os maiores clubes da Inglaterra? Alguém ousaria dizer quais são? Vamos ver se alguém aqui gosta de futebol. Ninguém arrisca? Ó, o Vitor Hugo perguntou, então o transporte também é mais facilitado? Sim. Sim. Ó, o Matheus foi meu amigo, ó, porque ele falou Manchester, Liverpool e Chelsea. Tá. Acho que ele falou na ordem, né, Bia? Eu acho que ele falou na ordem também. A Rafaela falou Liverpool. O Matheus também foi cirúrgico, ó, o United, porque o City é nanico, concordo. Aí, também concordo super. É isso. E é isso. Os dois maiores são Manchester e Liverpool, né? E o Chelsea também. E não é uma coincidência. E não é uma coincidência. E por que não é uma coincidência, hein, gente? Por que, então, que esses são os maiores clubes da Inglaterra? Por que será? Vamos pegar esses mapas aqui, ó. A resposta está aqui, hein? Porque eles estão nos melhores lugares? Como assim melhores lugares? Melhores lugares, né? Por que melhores, né? Por que melhores? Tem relação com os mapas. Né? Com mais população, tem mais consumidores para os times e mais mão de obra? Sim, mas a população se concentrou nessas cidades por quê? Isso. Mais desenvolvidos? Sim. A população se concentrou nessas cidades por causa da indústria, né? Porque onde você tem a indústria, você tem dinheiro, e onde você tem indústria, você precisa de mão de obra também, você precisa de obras de infraestrutura, de uma série de coisas. Então, você tem uma concentração maior. Exato. E onde você tem indústria, você tem dinheiro. E onde você tem dinheiro, você pode fazer um time de futebol. Exato. E aí a gente está trazendo isso, né, claro, como um alívio, assim, para deixar a aula mais leve, para vocês reconhecerem que o futebol é uma cultura moderna, ok? A gente consome futebol porque a gente está na idade contemporânea agora, mas é uma herança da modernidade e da idade contemporânea, é uma herança da indústria. O futebol é uma herança industrial, tá? É uma herança desse modo de vida urbano e industrial. O Matheus colocou aqui, tanto que no começo do futebol inglês, muitos dos times eram compostos por operários nas indústrias. Perfeito, isso aí. Exatamente. Ó, a Maria Eduarda fez uma pergunta aqui, ó. Dá para fazer uma relação com São Paulo, tipo as indústrias de produção sempre no interior, como São Bernardo, etc., alimentando a capital de São Paulo? Maria Eduarda, a gente não está falando de produção de alimentos dessa vez. A gente está falando de produção industrial. Tá? Seria o equivalente, digamos assim, não sei se você já foi para o interior, pela Rodovia dos Bandeirantes, ou pela Anhanguera, né? Todo aquele eixo é um eixo industrial, né?
as indústrias, porque ali era a rota do café e tal, as indústrias se concentravam ali. A gente não está falando, nesse momento, de produção de alimentos. Bia, mas eu acho que ela tá falando do ABC, na região do ABC aqui no sul, ao sul de São Paulo, eu acho. É isso? Eu acho que é do ABC que ela tá falando, não é? Então ela falou como São Bernardo, etc., alimentando a capital de São Paulo. Ah, alimentando. Alimentando no sentido de comida mesmo ou no sentido de alimentar no sentido de oferecer, sei lá, capital, entendeu? Uhum. Eu tinha entendido assim. Né? Era de comida? Se for de comida, tá certo. Isso, o Só uma Corinthians foi dúvida. fundado por operários, isso aí. Igual o United. Ah, não, entendi errado, desculpa. A Maria Eduarda, ela falou alimentando, tipo, no sentido de oferecer dinheiro e tal. Isso. É. Nesse caso, sim, né, Bia? Desculpa, Assim. entendi errado. Sim, nesse caso, sim. Só que aí é um processo diferente que a gente vai comentar no final da aula, tá bom? Pra gente não atrasar. A gente não atrasar vocês também. A gente já tá um pouquinho atrasado, mas mais uns 15 minutinhos, gente, a gente fecha, tá? A gente atrasou um pouco, mas é por uma ótima causa. E aí, né, Bia? Sim, Você o parou Cristiano aí. Ronaldo, né, que agora foi pro Manchester, vocês já devem ter ouvido falar. E os meninos de Liverpool, né, os Beatles, que também é um produto cultural muito importante. E a gente consome tudo isso, ok? Sim, sim. Aí a gente vai para a segunda revolução industrial, então a gente está trabalhando com períodos, tá, pessoal? Em geografia é diferente de história. História a gente fala às vezes de marcos, né, temporais, a gente fala de eventos. Na geografia a gente fala em períodos, tá? A gente trabalha com décadas, às vezes metade de um século, ok? Geografia a gente trabalha com o tempo assim. E aí a gente tem a segunda revolução industrial, que não é mais concentrada na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, principalmente. Não é concentrada ali. Aqui a gente está falando de outro país. E aqui, vocês conseguem estabelecer alguma semelhança, né, com aquelas imagens lá de 1800? Aqui a gente está falando de 1900 já, 100 anos depois. Vocês conseguem destacar alguma diferença? Não tem tantas crianças. Isso. Uhum. Mas você tem... E o que tem de diferente, assim? A gente consegue perceber. Calma aí, Igor, eles estão andando muito rápido aqui. Eles já falaram linha de produção, Fordismo. Estão andando Ótimo, muito então. rápido. Eles são Homens, rápidos. maquinário. Não. No caso, a gente tem mulheres também, né? Dessa vez, mulheres trabalhando na fábrica mesmo. Isso. E aqui, homens, né? Aqui na linha de produção, E né? na linha de Nessa. produção, os homens. Uhum. Linha de produção, Fordismo, né? Vocês já Não, mataram a eles já charada. mataram a charada, né? Então vamos seguir, se eles já mataram. Exatamente, né? O paralelo que a gente está fazendo com a segunda revolução industrial é justamente isso. É a linha de produção e o Fordismo. E o fato de que tudo isso, gente, a Ford é uma indústria de carros de que país? Todo mundo sabe aqui? Que país que é? Ó, mandei para vocês o link do filme Tempos Modernos, se vocês tiverem tempo. Vale a pena assistir. É o filme do Chaplin que trata da linha de produção, do Fordismo. É bem interessante. Isso. E de onde é a Ford, gente? De que país? Alguém sabe? Do Brasil? Não. Inclusive, ela foi embora do Brasil, né? Foi. A Mariana acertou, Estados Unidos. Estados Unidos. Isso aí. Isso. Perfeito. E aí a gente vai trazer o seguinte, na segunda Revolução Industrial, se na primeira o grande polo, né, o grande centro é a Inglaterra, na segunda são os Estados Unidos. Tá? E a Europa Ocidental também. Países como Alemanha, França, Itália. Exato, verdade. A Bia sempre me lembra da Europa Ocidental. Que eu fico com a cabeça tanto nos Estados Unidos, que eu acabo esquecendo da Europa Ocidental, mas ela ainda era super importante. Sim, tá? sim. Bom, e aqui a gente traz aqui a mesma relação, tá? As principais cidades, ok? E aqui, gente, isso aqui é um mapa de onde surgem as principais indústrias dos Estados Unidos, tá bom? De onde elas surgem, tá? Elas estão no mundo inteiro, mas elas surgem nessas regiões aqui. Comparando aqui as maiores cidades, gente, com as indústrias, que relação a gente pode fazer? A maior parte das indústrias estão em que região?
E aí? Nordeste, perfeito, Rafaela. Perfeito. Nordeste. Não, hoje eles estão afiadíssimos. Gênios. Gênios. Só que, só um detalhe, no mapa dos Estados Unidos, de fato, a indústria nesse momento, que a gente está falando da segunda revolução industrial, ela está concentrada no Nordeste. Perfeito. E vocês podem ver que no Oeste também tem algumas indústrias. Nesse momento da segunda revolução industrial, nós estamos falando da parte leste, da parte nordeste, como a Rafaela falou. Essas indústrias que a gente conhece, o Facebook, do Vale do Silício, o Apple, elas que estão aqui no extremo oeste, na Califórnia, nos Estados Unidos, nesse momento elas não existem, tá? Esquece essa parte da indústria. Nesse momento, a gente está falando só dessa parte nordeste, que se for comparar com naquela questão dos belts, está no Manufacturing Belt, né, dos Estados Unidos, que pega ali Chicago, Detroit, Nova York, Boston, enfim. Talvez tenha faltado a gente colocar esse mapa, né, Bia? E ajudar. Mas a gente pode belts, soltar, né? A gente pode soltar depois ali no grupo para eles também. Sim. Exatamente, né? A gente tem que fazer essa relação aqui da concentração. Vamos avançar? A mesma brincadeira que a gente fez lá com os clubes de futebol, a gente está fazendo com os times de basquete, tá? Não sei se alguém aí acompanha NBA. Mas vocês acham que tem alguma relação entre esse mapa, gente, esse aqui das indústrias e das cidades? O que vocês acham? E aí? Sim. Patrocínios? Mas é onde rola dinheiro, né, Igor? Por um lado ela tem razão, porque, tipo, onde rola dinheiro que tem grandes centros? Sim. Os grandes centros. Grandes centros, perfeito. Os grandes centros, né? Os grandes centros industriais e econômicos. Que naquela época foram, que hoje está concentrado mais a indústria na Califórnia, né? Que você tem, por exemplo, o Golden State, que hoje está um timaço, o Lakers, que apareceu inclusive no novo Space Jam, um aluno falou na aula passada. Mas os outros times estão todos nesse eixo do Manufacturing Belt, né, do Nordeste dos Estados Unidos, o Chicago Bulls, enfim. Exato. E aí a gente, só para comparar, né, o Lakers e o Celtics são os dois maiores campeões da NBA, né? Eles têm juntos a mesma quantidade de títulos, acho que são 17 cada um, ou 18, não me lembro agora. E o Celtics está aqui, nessa região, que vocês podem ver, ó, essa região aqui. Bem no Nordeste mesmo. Né, ó, Boston, Nordeste, que tá aqui. E o Lakers tá aqui, né, nessa região aqui, ó, hoje, onde Los Angeles, né? Só que antes o Lakers era dessa região aqui, ó, de Minneapolis, tá? Que é uma região também industrial, tá bom? Essa região aqui. Que vai muito de encontro com o que o Matheus falou aqui. Acho que por a NBA ser franquia, eles focam nos polos, porque é onde teria mais público consumidores. Perfeito. Perfeita leitura. Exatamente. E esses polos só são polos porque foram as áreas que se industrializaram primeiro. Tá bom? Exatamente isso. E daí a importância da industrialização para a gente compreender a geração de capital, né? Aqui o Detroit Pistons, só para dar um exemplo, né, Bia? Detroit, aqui, ó. Que é a cidade da Ford. Vocês falaram que a Ford é americana. A Ford foi fundada em Detroit. Exatamente. Que era uma grande cidade industrial. Hoje não é mais, mas foi um grandíssimo polo industrial nesse E aí Ford, né? Carros, motores, pistões. Então, pistões, né? Que é a peça de um motor. Pistões de Detroit, né? Para fazer referência à indústria automobilística. Não é por acaso, tá? Vamos seguindo aqui. Aqui a Alemanha, né? Como a gente falou, a Revolução Industrial não foi só nos Estados Unidos, ela pegou vários países da Europa Ocidental, e aí na Alemanha a gente consegue ver cidades como Munique, Düsseldorf, Hamburgo, enfim, são cidades industriais também. Exato. E aí esse aqui é o mapa das cidades, esse é das indústrias. Percebem a relação? Olha só. Olhem esse corredor entre Düsseldorf e Stuttgart, como... Exato, que é aqui, ó. Na parte oeste. Essa parte aqui, gente, ó. Düsseldorf, Stuttgart, aqui, ó. Olha a quantidade de empresas que tem nesse corredor. Empresas que possivelmente vocês conhecem. Né? A Bayer, de remédio. Porsche. A Porsche. A Bosch, né, de furadeiras aí, ó. Faz geladeira, a Bosch também.
Exatamente. Tá? Aqui, ó. Exato. E a gente esqueceu de colocar aqui o mapa de times, né? Mas aqui, ó, na região de Düsseldorf, tem a cidade de Dortmund também, né, Bia? Isso. Que é de um grande clube da Alemanha, que é o Borussia. E aqui em Munique, acho que todo mundo sabe, né? Qual que é o time de Munique? Nessa região de Munique, você tem uma indústria automobilística muito forte, né? A BMW fica lá. Exato. Grandes empresas, tipo a Siemens também. Perto dali a Audi, né? Que é, enfim. Sim, sim. Fica no mesmo estado, né? É, mesmo estado. Lá na Baviera. Tem a Allianz, né? Que é a seguradora aí, que dá nome ao estádio do Palmeiras. Né? Allianz. Enfim, alemã. Tá? Da região de Munique. Enfim. E aí o Bayern e o Borussia não são os maiores clubes da Alemanha, não por acaso. Estão localizados nas áreas mais industriais também. O que a gente está querendo dizer com tudo isso, gente? Só para fechar o Brasil, né? Onde a gente tem grande concentração de cidades e indústrias, a gente tem concentração dos maiores... Maior concentração de clubes, né? Que ficam no Sudeste. Exato. Concentração de mais clubes e dos maiores também, né? Sim, sim. Né? No caso que, não vou nem perguntar qual é o maior, porque todo mundo sabe que é o Corinthians, tá bom? Então é isso. Vamos seguindo. Bom, Bia, se quiser indo, tá? Sobre a terceira. Então, a terceira revolução industrial, na primeira revolução industrial, vocês lembram, né? A gente falou da máquina a vapor, do tear mecânico. Então, a gente está falando de mecanização, ok? Na terceira revolução industrial, pode passar, Igor. A gente não está falando de mecanização, a gente está falando de automação dos processos. O que isso significa? Significa a robotização, né? Ou seja, são máquinas mais inteligentes, digamos assim, que vão assumir os processos. E quando você coloca essas máquinas para trabalhar, o que acontece? Desemprego estrutural, né? Porque ela acaba, da mesma forma que o tear mecânico tirou também emprego das pessoas lá atrás, só que agora é numa proporção muito maior. Quando você automatiza, quando você tem essa automação industrial, você faz com que os trabalhadores sejam, de fato, substituídos por máquinas. Essa é uma marca muito importante da terceira revolução industrial. Então, os robôs, né, tomam os empregos das pessoas. Isso. Isso que acontece. Onde você empregava vários trabalhadores, hoje você emprega um só que só opera a máquina, por exemplo. Exato. E aí, gente, vamos supor assim, se todo mundo começa a ser substituído por robô, o que vai acontecer? Igual a Bia acabou de comentar, mas eu queria que vocês comentassem. Se as pessoas são substituídas por robôs, o que acontece com as pessoas? Elas ficam o quê? Ficam desempregadas, isso aí, Rafa. Isso aí. Perfeito. Desemprego, né? E aí o desemprego vai causar uma grande massa, né, não só o desemprego, mas baixos salários também, uma grande massa de pessoas, de trabalhadores que vão precisar manifestar, se reunir em sindicatos, se reunir em vários atos grevistas, né, que, claro, começam aí na década de 20 e 30 no Brasil, mas se arrastam aí por todo o século 20, né, e aí você vai ter essas lutas pela garantia, pela preservação dos direitos trabalhistas, que a gente comentou lá no começo da aula, né, Bia? Uhum. Exatamente, e aqui a gente tem uma imagem dos empregos também, né? Exato. Sem emprego você não vive. Exato, e isso marca a terceira revolução industrial. A automação, robotização e a criação de uma grande massa de desempregados. Reforçando só que esse processo ele ocorreu nos Estados Unidos e na Europa Ocidental também. Ele vai acontecer no Brasil, mas de forma tardia, tá? A gente vai passar por esses processos, mas de uma forma menos intensa e bem mais tardia. Isso. A gente não está contemplado nesses períodos. A gente, isso. Brasil, tá? O Brasil, exatamente. O Brasil, esses efeitos eles vão ser sentidos na década de 70, né? Década de 70 e 80. Né? São 30 anos depois aí do início dessa terceira revolução, vamos dizer assim. Né? A importância dos sindicatos e tudo mais. E aqui a gente colocou o Corolla, né, que é da Toyota, que é a indústria japonesa, porque igual a Bia disse, bom, primeira revolução industrial, o centro é o Inglaterra. Na segunda, a gente tem como centro Estados Unidos e Europa Ocidental. Na terceira, é Estados Unidos e Japão. Por quê?
O Japão é um país que vai ser muito importante para a criação de robôs, de automatização da indústria. O Japão é muito importante nisso. E o Japão vai usar muito isso na sua indústria automobilística, a Toyota. Então, vai ter uma mudança, assim como o Fordismo imprimiu uma mudança, o toyotismo vai imprimir uma outra mudança, que é esse uso da automação, né, e de uma coisa chamada produção sob demanda. Você produz aquilo que a demanda exige. Sem estoque. Exatamente. Você não produz, então, em massa e deixa um pavilhão de carros ali tomando sol. Não. Isso, Mariana, exatamente. Just in time. Exato. Just in time. Perfeito. E a quarta revolução industrial, né, que é a atual, né, Bia? Isso. Que aí é uma automação muito maior e também, só que não, a automação foi na terceira, né? Agora a gente tem um processo de... Você tem a programação também, você tem um desenvolvimento muito maior da computação, os aplicativos, as redes sociais também, né, nesse período. E, como a gente está vivendo hoje, né, isso desencadeia também a disseminação em massa de fake news, né? Porque notícia falsa sempre existiu. Mas alastrado dessa maneira só agora, que as redes sociais permitem que essas guerras informacionais aconteçam. Exato. Isso traz uma mudança sim, né, gente? Provavelmente alguém aqui já estava no YouTube e já viu o comercial da Binomo, já viu o comercial de várias empresas aí de investimento. Aquele João Pedro, chato pra caramba, que fica... você quer ver quanto eu ganhei hoje investindo tanto? É só clicar no link na descrição e fazer o meu curso que eu vou te ensinar como é que você ganha, né? Esquema de pirâmide e tudo mais. O que eu estou dizendo é o seguinte, a informação, né, Bia? A informação hoje ela é uma condição de produção. Então você precisa de aplicativo, você precisa de rede de internet, você precisa de um smartphone, de um tablet, para você poder comandar a produção e até criar tendência. Influências digitais, por exemplo. A Juliette, o Gil do Vigor, né? Se o Gil do Vigor faz comercial do Santander, faz comercial da Vigor, ele vai criar uma tendência de consumidores, porque gostam dele, vai criar uma tendência de consumidores para essas empresas. Então, elas vão produzir mais iogurte, vão criar mais influenciadores digitais também. Por conta dessa influência, né? E tudo isso é midiático, tudo isso é produzido pelo poder da informação. O Vitor Hugo falou, é tipo a Betina? Sim, é tipo a Betina. A Betina. Amei. Exatamente. E isso está dentro de uma quarta revolução industrial. Isso não é por acaso, tá? É a importância da informação, das redes sociais, tudo isso integrado. É o que a gente está vivendo hoje, tá? É o presente e o futuro. Só que, ao mesmo tempo, você tem ainda isso aqui, gente. Tá? O capitalismo melhorou a condição de trabalho para todo mundo, né? Não. Isso aqui está acontecendo agora, na República Democrática do Congo. São crianças congolesas, tá? Que estão trabalhando na extração de cobalto e de lítio, principalmente cobalto, que é a nova fonte de energia. Se antes a gente teve o carvão, o petróleo, a energia nuclear e os biocombustíveis, hoje a grande fonte de energia em disputa é cobalto e lítio, que vem dessas minas, tá? E quais são as duas maiores reservas de cobalto e lítio do mundo? 70% da reserva de cobalto do mundo fica no Congo, República Democrática do Congo, e, se eu não me engano, 60% da reserva de lítio fica no Chile, ou seja, África e América Latina. 2 continentes que o trabalho é precarizado. E está sendo mais precarizado ainda. Na Bolívia também, né? Bolívia, Argentina, né? Bolívia. Exato. E aí, só para fechar, mas por que estão querendo tanto cobalto e tanto lítio? Por conta dessa indústria aqui. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa indústria. A Tesla. Não sei se alguém já ouviu falar. De carro elétrico. Carros elétricos. Carro elétrico que é movido a bateria, né? Que vem do cobalto e do lítio. Então, para que as pessoas comprem carros elétricos do Elon Musk, que é o presidente dessa Tesla, para que as pessoas comprem esses carros que custam super caro, tá? Vem do trabalho dessas crianças. E desses homens também, que estão aqui ao fundo. Né? E aí? Mas o capitalismo não melhorou as condições de trabalho no mundo, gente? Para alguns, sim. Para poucos. Carro elétrico não é uma energia limpa? Nossa, gente, é energia limpa. É ótimo. Energia verde, sustentável.
É sustentável? Sério? Tá bom. Então, qual foi a relação que a gente tentou construir hoje, né, Bia, com vocês? A gente tentou, por isso que a gente demorou bastante, a gente pede perdão, mas a gente está falando de industrialização. A gente não dá para falar de industrialização, um processo de 300, 400 anos, em 40 minutos, em 50 minutos. Não dá, impossível, tá? A gente tentou aqui fornecer para vocês uma periodização, e a gente criou essa linha do tempo aqui para vocês, e que vocês reconheçam as relações de produção, né, que tem a ver com a indústria, no cotidiano de vocês, a partir da precarização do trabalho, que a gente falou do Uber lá no começo, dessas crianças hoje em Congo, e do futebol, que é uma coisa que a gente consome, dos automóveis, que é o que a gente consome. Sim. Tudo isso está relacionado. A Rafaela até falou que nem a discussão sobre o diamante da Beyoncé. Exatamente. Sim. Exatamente. Um diamante da Beyoncé. Olha o quanto isso é complexo, né? Diamante. De onde vêm os diamantes? A Beyoncé, uma mulher negra. Poxa, o que isso significa, né? Caramba. Né? E aí? Qual lado a gente escolhe aí? Porque, né? É um pouco contraditório, né? Só que assim, a Beyoncé é uma mulher negra estadunidense. Uma mulher negra africana é diferente de uma mulher negra estadunidense. A gente tem que colocar isso em pauta também. Oh, uma mulher perguntou muito bem de trabalho escravo, né? Exato. E às vezes de mulheres escravizadas. Às vezes não, de mulheres escravizadas secularmente, né? No Zimbábue. Depois, se vocês puderem, pesquise a história da De Beers, que é a maior empresa de venda de diamantes do mundo inteiro. De Beers. D-E-B-E-E-R-S. É uma história péssima. Terrível. Uma pulseira nessa loja custa $30 mil. Uma pulseira com um pedacinho de diamante pequeno. $30 mil. Pesquisem depois de onde vêm os diamantes da De Beers. Vem do Zimbábue, da Zâmbia. Ainda de trabalho escravo. Bom, é assim que é a indústria no capitalismo, gente. Ok. Bia, se quiser fechar. A Rafaela colocou: quero morrer com pessoas defendendo o bilionário estadunidense. Nossa, dá vontade de morrer mesmo, né? E aí, no slide seguinte, a gente montou aquela... a linha do tempo que nós fizemos na aula 6, né? Sobre urbanização, mais uma vez reforçando que industrialização e urbanização andam juntos, eles não se dissociam. Exato. Tá? Então, como eu falei, no Brasil a gente teve esses processos e a gente está tendo esses processos, mas como a gente está numa periferia do capitalismo, de uma forma tardia e de uma forma diferente. Então, a indústria para nós chegou muito mais tarde do que, por exemplo, a países da Europa. Tá? Mas aqui está a nossa linha do tempo do nosso processo de urbanização, ainda que tardio. Isso, exatamente. Alguém quer fazer algum comentário? A gente encerrou por aqui, gente. Te agradece a paciência de vocês, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Principalmente. A gente pede desculpas aí por termos estendido, mas esse assunto é central. Não dá. Não dá para ser rápido.